Entenda uma coisa, você não quebra quando a sua empresa quebra. É difícil entender? Tudo bem, pessoal? Peter Duarte falando com vocês, como que vocês estão? Tudo certo? Antes de mais nada, vamos esclarecer aqui. Quem quebra é a empresa, tá? Quando a empresa morre, não é você que morre, é só a empresa, tá? Aqui no Brasil a gente tem esse problema da empresa morrer, aí o empresário morre com ela. Não, gente, relaxa. Então, assim, a empresa, ela pode passar por dificuldades, até mesmo quebrar ou coisa parecida, mas você, como empresário, você não quebra, tá? Você não quebra. Independente se você for pro fundo do poço de situação financeira. É que aqui no Brasil, eu quero compartilhar uma experiência que eu vi algumas pessoas ter e eu também tive, né? Então, assim, no vídeo passado que eu falei, teve muita gente comentando sobre, não, mas é difícil aceitar que quebrar é um aprendizado, é difícil aceitar que vai tirar alguma lição da dificuldade, entendeu? E realmente, para as pessoas é difícil mesmo aceitar isso, entende? Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de fracasso que eu tive falando já no outro vídeo, onde que a empresa quebra, o empresário quebra junto, todo mundo vai lá e taxa ele, coloca um rótulo. E eu quero falar hoje sobre esses rótulos. A gente vive uma sociedade tão moderna, ela é tão desenvolvida hoje, acredito eu, vendo como que está funcionando, que já a gente vive tão dinamicamente falando que é errado dizer que é só uma coisa que é certa ou uma coisa que é errada. Existe uma discussão em cima de algumas coisas que diz bem assim, não, isso aqui eu sou contra ou sou a favor. E eu sou totalmente contra dizer que só existe dois lados, como o bem e o mal. Se a gente fala, pessoal, de pontos de conexões, que a gente tem que fazer vários... Vamos pegar uma produção, o pessoal que tem indústria vai entender o que eu quero dizer. Se a gente pegar uma indústria que são vários pontos que você tem que conectar eles dentro de um sistema produtivo para no final dar certo um modelo de negócio, um produto, ou seja lá o que for, por que na vida a gente tem que ter esse ensinamento televisivo dizendo que ou é bem ou mal, ou é certo ou errado, ou você é de sucesso ou você é quebrado? Cara, não existe esse tipo de coisa. A única coisa que eu acredito é que na Bíblia diz o seguinte, que você tem que assumir um lado, porque os mornos vão ser vomitados. Eu acredito isso. Mas agora, em negócios falando, pera aí, não, você está passando por dificuldade financeira, e agora é muita tônica disso. O cara está passando por dificuldade financeira, o cara não está conseguindo pagar os seus fornecedores, ele também não está conseguindo receber de quem ele vendeu a prazo, entendeu? Porque é uma corrente. Mas eu somente estou devendo. Não, viu? O cliente não está pagando eu também, entendeu? Não está pagando a pessoa não pode pagar, honrar seus compromissos mais para frente. Então, assim, isso é uma corrente, uma tônica do mercado hoje. Então, o que acontece? Não adianta dizer que o cara é o quebrado ou que ele está se ferrando. A gente é muito disso, né? E eu não concordo com isso. Viu? Se a empresa está passando por dificuldades e o cara vai ter que fechar essa empresa, ele vai pegar e vai ser a empresa fechada. Ele vai pegar todas as suas forças e vai fechar essa empresa, mas não necessariamente o cara, ele acabou com a empresa, nada a ver, gente, viu? Esse tipo de cultura, 200 mil pode me falar que tá errado. É errado, não é verdade, sabe? Não é verdade, eu não concordo. Tá totalmente errado. Porque é a empresa, o sistema que aquele empresário desenvolveu que não deu certo. Agora ele vai pegar e vai voltar ao jogo com um sistema que dê certo nesse atual momento. Por quê? Porque não existe mais certo e errado. As coisas ficaram tão dinâmicas, viu, que a gente teve que ir muito pro digital, e o digital, cara, ele é muito rápido para transformar as coisas.
que não existe hoje uma receita pronta que daqui a um ano vai dizer bem assim, é isso que vai funcionar. Não, nós vamos ter que testar e talvez vamos ter que alterar para fazer funcionar. Porque assim como as coisas são dinâmicas, as pessoas estão sendo dinâmicas também. Vamos colocar a seguinte maneira, que é uma coisa que eu acredito e que vai mudar. Esse sistema de cobrança, por exemplo, esse sistema de comércio que existe, vamos colocar dessa maneira, de comércio entre pessoas, entre empresas. Cara, eu acho que está totalmente vencido. Ah, eu vou vender para você pagar prazo. Ah, que eu vou vender isso, daí você faz... Não, está totalmente vencido. O pessoal, o inventor de plantão, desenvolve um novo sistema de comércio para nós aí. E se você não desenvolver, eu vou desenvolver. Porque o que acontece? A gente tem que ter uma nova forma de cobrança, uma nova forma de quando você vende receber. Oh, pera aí, não, só venda à vista. Não vai resolver. Então, isso que eu estou falando, que essas receitas prontas, acompanhe meu raciocínio, gente. Essas receitas prontas, elas não vão mais funcionar no futuro. Não vão funcionar mais, tá? Então, assim, o que acontece? Eu vou contar aqui uma história rapidinho de um rapaz que eu acabei conhecendo ano passado, no ano de 2019. Então, ele tinha um sistema que ele desenvolveu, onde que ele demorava 197 dias para receber aquele dinheiro que ele desembolsou à vista no começo. É claro que ele ia receber, porque ele tinha uma indústria, ele ia receber com lucro em cima, mas demorava 197 dias para receber. Então, esse sistema de prazo que só no Brasil existe, ele acaba não ajudando muito, porque que nem esse rapaz, ele demorava 197 dias para receber. Então, ele tinha que ter um caminhão de dinheiro, falando assim, teoricamente, para poder pegar e fazer a operação dele funcionar. Então, assim, mas você tem que ter um capital de giro. Então, quando você abre um negócio, quais que são os princípios que você tem que ter? Primeiro, você tem que ter um produto bom, depois ter para quem vender, você fazer uma estrutura, você vender e ter um fluxo de caixa para você aguentar essa estrutura tua funcionando. Basicamente é isso, entendeu? E também entender que nem todo dinheiro que entra é lucro, ou todo lucro que sobra é teu, não. Você tem que dividir conforme a necessidade da empresa, que é primeiro um caixa de reserva, o investimento em matéria-prima ou produto, ou seja lá o que for, e daí a terceira parte que sobra, se dividir em três, a terceira parte que sobra que vai ser tua, como um salário, vamos colocar dessa maneira. Então assim, esse rapaz ele acabou começando a passar dificuldades, porque ele não tinha caixa para aguentar, e a operação dele em relação a planilhas dava um lucro enorme, mas ele não tinha caixa, entendeu? Igual tem uma frase que diz assim, viu? Fluxo de caixa é rei, cara. Uma frase que diz bem assim, fluxo de caixa é rei. Por quê? Porque se você não tem um fluxo de caixa, ou o caixa em dinheiro em si para fazer funcionar, você passa muito aperto. As empresas que hoje dão mais lucro, tem empresas que dão prejuízo, na verdade, no mundo, elas têm um caixa enorme. Por quê? Ela consome muito caixa, então qual que é o know-how dela de funcionamento? É ter caixa, entendeu? Muitas vezes o caixa ele é mais importante que o lucro, porque o lucro nominal, ou aquele lucro que aparece nas planilhas, ele não dá certo. Então o que acontece? Esse rapaz começou daí a patinar. Foi que ele teve que fechar o negócio. Infelizmente, no ano 2019, teve que fechar o negócio. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer aquele lucro operacional que aparecia nas planilhas ser realmente o lucro dentro do caixa, do dinheiro, cash mesmo, money. Então o que acontece? Aí ele me chamou para a gente poder entender com os números que ele tinha na mão onde que estava o problema dele. E a gente acabou identificando o seguinte, o problema dele estava no estoque. O estoque acabou não ajudando. Então o que acontece? Ele tinha o dinheiro dele no prazo e no estoque, por isso que não aparecia. Entendeu? Simples assim. E eu, não sei se vocês sabem, eu já contei aqui na minha história, eu passei dificuldades e eu acabei não quebrando uma empresa, porque eu acho que empresas não se quebram. Eu acho que empresas, elas simplesmente passam para um próximo estágio. Pode ver, toda empresa que quebra num lugar, sempre vai lá alguém e monta um outro negócio em outro lugar. Então, aquilo ali
95% das vezes acontece isso, 5% não. Alguém vai lá e entra. Por exemplo, a Toyota e a GM, lá em Fremont, nos Estados Unidos, eles tinham uma imensa de uma fábrica, eles fecharam. Quando a Tesla quis aumentar sua produção, o Elon Musk foi lá e comprou a fábrica deles, entendeu? Então, por mais que era uma fábrica gigante que eles fecharam, alguém foi lá e hoje tem a maior montadora do mundo, está lá localizado com uma das fábricas lá em Fremont, lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? As coisas, elas simplesmente passam de mão. Eu passei dificuldade também, entendeu? Mais ou menos no molde do rapaz, mas eu mexia muito com muita mão de obra, então eu não trabalhava com produto final, eu trabalhava muito com a mão de obra. E o que acontece? Eu comecei a investir pesado. Então minha empresa ela dava lucro, mas comecei a investir pesado em maquinário. Porque eu dependia muito do maquinário para a coisa acontecer para mim, mão de obra, né? Então mão de obra é à vista e o maquinário eu acabei investindo pesado. E onde consumiu muito caixa meu, começou a consumir muito caixa meu, eu comecei a passar dificuldades. O que eu vi? Que aquele tipo de operação, por mais que dava lucro, mas necessitava demais de caixa, porque eu tinha que toda hora estar investindo em maquinário. E quando eu acabava de pagar o maquinário, acontecia uma coisa, um fenômeno mundial, que o pessoal não sabe calcular isso, que se chama depreciação. Então o que acontece? O meu custo não tinha depreciação, então o que era lucro era depreciação, porque a hora que eu acabava de pagar o maquinário eu tinha que comprar outros, porque aquele lá depreciou e estava velho, não dava mais performance. Então o que acontece? Eu tinha que ir lá ou investir em novas tecnologias, eu ia lá e tinha que comprar mais máquina, então aquilo ali era um investimento vitalício na máquina que era a empresa funcionando. Então eu senti que aquilo ali não funcionava, eu investi mais muito, cara. Eu investi perto de R$1 milhão em maquinário para uma operação de que não dava tanto lucro assim. E eu cheguei no momento que eu tive que... A empresa estava passando por dificuldades. Eu tive que pegar e praticamente entregar por R$0 a empresa para só pagar suas contas de investimento. Investimento em grupo de trabalho, que são pessoas, investimento em maquinário. E também entendi que aquilo ali não dava muito lucro, então realmente não tinha o porquê estar ali funcionando. Então é melhor lidar com outras coisas. Então eu não consegui fazer a empresa funcionar. Mas eu passei para outro que injetou dinheiro e o investimento que eu já tinha feito, hoje ele tira o lucro porque ele injetou dinheiro que precisava naquele momento em que eu não tinha mais força. Entendeu? Então o que acontece? A minha empresa não quebrou. Até, inclusive, naquela época, o pessoal fala, você é um quebrado. Aqueles rótulos, né? Eu não quebrei a empresa. A empresa eu simplesmente passei para uma próxima mão, para um próximo gestor. O gestor foi lá e ergueu a empresa. Está lá hoje a empresa filé top, estruturadinha, porque eu comecei a parte mais difícil. Eu fiz a parte mais difícil, que era estruturar ela até um nível que só precisava injetar dinheiro para ela não precisar mais... assim, ter que fazer aquele investimento vitalício. Eu cheguei no momento onde que eu deixei a empresa preparadinha para dar lucro, onde que eu não pude mais tocar, e eu achava, e eu entendia que aquele momento ele não ia dar tanto lucro assim, por causa que o salário ia aumentando, né, dos colaboradores todo ano, então eu falei, não quero mais isso aqui, vou lidar com algo que dê mais lucro. E aí eu acabei entregando praticamente de graça a empresa, com todo o investimento que eu tinha feito. Então o que acontece? Eu fui taxado naquele momento. Entendeu? Mas assim, primeira coisa. Aí é uma coisa que você tem que entender. E eu quero que você entenda. Empresa nenhuma quebra. O cara pegou e tá lá tocando. Eu passei para outra. Então todos os negócios que eu construí, sempre, quando eu vendi eles, sempre alguém foi lá e fez dar certo. Porque a minha ideia sempre foi boa. Então, a tua ideia de negócio é boa. Talvez a tua gestão não deixou você levar para frente. Mas assim, quem morreu foi a empresa, cara. Ou aquela ideia principal, ela passou por dificuldade, você teve que fechar ela. E que nem... Ou talvez vender. E o que você tem que fazer agora? Você tem que voltar para o jogo de novo, como eu já tive falando. E eu trouxe uma coisa aqui muito legal, que eu tive pesquisando, para reforçar aquilo que eu tive falando no vídeo anterior, e quis falar agora desse negócio das pessoas taxarem. Então vou retomar aqui um pouquinho aquele loop que eu abri.
Então, as empresas, elas acabam passando dificuldade e o empreendedor é taxado como fracassado. Cara, eu não concordo. Deus nunca vai taxar alguém de pecador. Jesus nunca vai falar, viu, você é um pecador, toma aqui o selo de pecador. Entendeu? Agora nós vamos falar de Deus um pouquinho. Então Deus não vai pegar, sabe, gente, e falar, você é pecador, toma o selo. Não, não vai. Porque Ele ama todos nós. Então, se a coisa é tão dinâmica assim, onde que a gente tem que ter uma responsabilidade do tamanho da nossa vida, da nossa alma, que é com Deus, que é com Jesus e Espírito Santo, entendeu? Que a gente tem que sempre buscar, a gente tem que ter uma responsabilidade, e mesmo assim as coisas são tão dinâmicas, isso que eu quero colocar. Por que as coisas não podem ser tão dinâmicas na hora de você ter um negócio? Ou é isso, ou você é um fracasso. Não, cara, por que as pessoas têm que taxar? Tem que pegar, é uma coisa que eu bato muito em cima, eu bato muito assim, por que as pessoas têm que ser taxadas? Taxada de ou vagabundo, ou taxada de quebrado, ou taxado de bonzinho, ou taxado de banana, ou taxado... Cara, as pessoas mudam, todos nós somos seres racionais. A gente tem que mudar. É uma coisa que tem que acontecer, nós mudarmos e evoluindo, na verdade, não é mudar, é evoluir. Então por quê? Ah, mas pera aí, ó, vamos usar agora uma outra ótica agora. Agora eu vou usar a ótica minha. A ótica minha aqui que eu acredito. E, na verdade, não só eu, bastante gente acredita. Então, o que acontece? Você é um cara que passou por dificuldades, você tá lá no fundo do poço, porque todo mundo, teus amigos, a tua família tá dizendo bem assim, viu? Você é isso aqui. É um bosta. É um merda. Beleza. Definido isso. Agora você se taxar disso. Você pode não fazer mais aquilo que você estava fazendo, você pode fazer uma coisa aqui, você pode fazer outra ali, você pode trabalhar com isso. Pô, você tem diversas habilidades. Por que você tem que ficar no fundo do poço? E por que as pessoas têm que dizer para você que você é isso? Não, eu sou filho de Deus. Entendeu? Você é filho de Deus. Por que você tem que ser taxado como o senhor que fracassou, que não deu certo, ou o senhor que não pode fazer isso? Ou, por que isso? Por que você tem que ser tratado dessa forma? Por que você não pode simplesmente dizer, não, peraí, agora eu vou fazer outra coisa e ninguém ficar te apontando o dedo assim, ó. Não sei o que, você... Não. Isso é uma pergunta que eu faço. Por que você tem que ser taxado disso? Eu não entendo, cara. Por que você tem que ser as pessoas apontar para você e você automaticamente dizer, nossa... Por que você tem que ter a aprovação dos outros? Por que você tem que ter a aprovação de quem não consegue contribuir para pagar a sua sala, os seus boletos, as suas dívidas, as suas contas, vamos colocar assim, de casa, por exemplo, ou sei lá do que for? Entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso aí, cara. Você que tem que fazer acontecer nas tuas coisas. Entendeu? Você tem que pegar as tuas mazelas e ir lá e transformar num negócio que resolva um problema de alguém. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai lá e faz uma ideia, que isso daí você tem ideia. Vai lá, faz uma ideia extraordinária e busca investimento de alguém. Apresenta essa ideia, ó, isso aqui que eu tenho ideia. Ah, mas daí tem uma coisa que o tal do carimbo traz, que é credibilidade quando você é fracassado. Não, você não tem credibilidade para isso. Aí você pega e tem uns vídeos que, inclusive, vai ter mais uma sequência que eu falo ali. Pega então e trilhe novos caminhos para você conhecer novas pessoas, para que essas ideias você apresente para outras pessoas, que nem te conhecem, talvez. Entendeu? E se eles ir lá e falar bem assim, eu vou pesquisar a tua história, se você for um fracassado, eu não invisto em você, então não vá com essa pessoa porque ela é mais fracassada que você. Entendeu? Quem vive de historinha, viu? Investidorzinho de merda que vive de historinha, manda a merda, manda comer bosta se possível, porque esse não serve para investir na sua tua ideia nova. E vai naquele cara de princípios e valores que tem igual os seus, assim. Os princípios e valores iguais aos seus. Pronto. Vai lá e resolve. Porque é isso que vai fazer você se levantar se você não tem dinheiro. Vai se afiliar a um produto online, vai vender alguma coisa que você tem de habilidade, entendeu? E pronto, tá?
Por que você tem que ficar simplesmente esperando as pessoas apontar o dedo para você? Não, não entendo isso. Não me entra na cabeça. Ah, mas o meu ego, esquece teu ego. O ego só sacaneou você. O ego só fez cilada para você. Esquece o ego, manda ele pra casa do caramba também. Entendeu? Porque o que Deus quer para nós é que nós sejamos a imagem e a semelhança dele. Por que então nós não buscar ele? Reza para ele tentar te dar uma direção. E ele construiu tudo aí que tem em sua volta. As árvores, as casas saíram de material que ele disponibilizou na terra. Não sei se você sabe, mas tudo que a gente tem, tudo que a gente tem sai da terra. O carro que você tem sai do minério de ferro da terra, o alumínio, ou seja lá o que for. Ah, mas eu tenho a fibra de carbono. Pois é, o carbono sai da terra também, tá? Ah, mas o tijolo sai da terra. Ah, mas a comida sai da terra. A semente sai da terra. Tudo sai da terra. E a terra foi ele que criou para nós. Ele pode fazer tudo por nós, porque ele criou tudo, cara. Ele criou nós, inclusive, também, né? Nós saímos da terra. Pronto. Resolvido. Ele que criou tudo isso. É só você procurar ele, pronto. Vai lá e fala, ó, Deus, é o seguinte, tô aqui, ó. Tô passando umas minhas aqui. Nossa, me ajude aí. Aí você vai lá e, pô, pede pra ele, ele vai te ajudar.